Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos um convidado empreendedor, autor, palestrante, natural de Angra do Heroísmo, desde cedo mostrou aquilo que de facto o caracteriza, que é o empreendedorismo, e muito novo, aos 6 anos, já tinha e teve uma ideia de negócio. Em 2014 deu a volta ao mundo, entrevistou empreendedores de diversos contextos e culturas e isso acabou por dar origem a um projeto e ao livro que é seu, que é o Faz Acontecer e que também já iremos conhecer. É de facto uma das pessoas que promove o empreendedorismo em Portugal, destacando inúmeros projetos inovadores e portanto tenho imenso gosto em conversar hoje, finalmente, com o André Leonardo. André, bem-vindo. Obrigado. Obrigada. Andávamos há imenso tempo a tentar sentar-nos os dois por via de facto de residir nos Açores, mas felizmente hoje conseguimos e muito obrigada. Fizemos acontecer. Exatamente, Obrigado fizemos acontecer. Desafio. André, dizia eu, cresceste e ainda hoje vives em Angra do Heroísmo, nos Açores. Quanto da tua origem é que tu acreditas que tem influência naquilo que é desde tão cedo a tua visão empreendedora? Ok, então eu acho que nascer nos Açores tem algumas particularidades interessantes. Uma delas é nós vivemos, eu nasci numa família de classe média perfeitamente normal, nunca tive acesso assim a luxo, mas felizmente também nunca me faltou nada. Foi um pai muito... daqueles pais que dizem aquelas frases feitas como enquanto tu viveres debaixo deste teto, as regras são as minhas, não é? E é um pai que não me dava as coisas só porque eu queria, dizia que nesta casa não há só direitos, também há deveres, portanto, queres alguma coisa, tens que... E isto desde muito cedo me aconteceu, que foi o meu pai simplesmente não me dava as coisas. Queria uma pastilha elástica, uma bicicleta, uma coisa qualquer, ele não me dava. Ele dizia, ok, tens que pensar como é que has de... E isto obrigou-me, até me podia ter feito ficar parado e sentado e olha, não dá, olha, paciência, vou chorar, vou berrar, mas deu-me para, ok, ele não dá, mas há de haver uma forma de eu conseguir isto na mesma. E então, a partir daí, fui sempre à procura de soluções. Isto é uma coisa que a família me deu, não é? Que o meu pai me deu. O ter nascido nos Açores. Eu às vezes digo isto meio a brincar, meio a sério, mas eu vivo numa ilha onde vivem 55 mil pessoas, quer dizer que nós todos juntos, dentro do Estádio da Luz, ainda ficam bilhetes à venda, não é? É um lugar muito pequenino, numa hora de carro, damos a volta à ilha com calma, com tudo o que de bom e se calhar mais desafiante isso possa ter. E o de mais desafiante tinha, para mim, era o mar está ali. Aquilo acaba ali, não é? E há muita gente que olha para o mar e pensa, pá, isto acaba aqui, quer dizer, não há mais, é isto. E há muitos açorianos que olham para o mar e pensam, pá, o que é que há para ali? O que é que há para além disto que aqui está? E eu não sei bem porquê, mas talvez pela influência do meu avô, que trabalhou na base das lajes, nos americanos, chegou a ir fazer formações nos Estados Unidos, porque os americanos gostavam muito dele, e sempre passou cá mais para além de. E eu fiquei com isso, há qualquer coisa para além de, há a necessidade de sonhar, há a capacidade para sonhar, há a capacidade para fazer mais. Portanto, nascer nos Açores, num ambiente muito familiar, com um pai com estas características, misturado com um avô que me ajudou a sonhar mais do que o que eu estava a ver, deu aqui uma mistura que eu acho que foi interessante, pelo menos estou contente. Conta-nos sobre este negócio quando tinhas 6 anos. Muito simples, basicamente, vi um anúncio na televisão de umas pastilhas que eram as Bubalu, que tinham recheio por dentro, onde o anúncio, eu lembro-me perfeitamente que o anúncio era um gato que tinha uns óculos escuros e fazia surf no meio daquele líquido que as Bubalu estavam a lançar ao mercado. Epá, eu nunca tinha visto um gato a fazer surf, não é? Nem com óculos escuros, por isso pedia ao meu pai se me podia comprar aquelas pastilhas, o meu pai disse-me que não. Aconteceu uma coisa fantástica na altura, eu tinha 6 anos, os meus pais precisaram de fazer qualquer coisa fora de casa, olharam para mim e disseram porta-te bem e foram às compras ou qualquer coisa, que é uma coisa hoje em dia impensável, deixar um miúdo com 6 anos sozinho em casa, mas na altura acontecia. Fiquei sozinho em casa, a casa dos meus pais tem um quintal cheio de flores, a minha mãe adora jardinagem e eu basicamente olhei para aquelas flores e pensei, olha, flores tão bonitas que nós temos aqui. Peguei numa tesoura daquelas que estão na cozinha, assim maiores, arranquei as flores todas que consegui, dividi aquilo por ramos, eu que sou uma florista nata, não é? Pus aquilo bem amassado dentro da mochila da escola primária e, como bom comercial que já era na altura, fui vender flores aos vizinhos. Ao final da tarde tinha vendido tudo ou quase tudo que tinha na mochila, alguns de certeza compraram por pena, mas compraram.
Fui à mercearia lá da minha freguesia e disse ao senhor que lá estava, olha, o que der, pus os trocos em cima do balcão, eu quero em pastilhas Bubalu. E deu 2 caixas de pastilhas. Não foram 2 pastilhas, foram 2 caixas. Não é? Cheguei a casa todo contente, abri as 2 caixas em cima da mesa, meti 10, 12, 15 pastilhas na boca ao mesmo tempo. Estava ali que nem conseguia mastigar. Os meus pais chegam a casa um bocadinho depois, veem aquela cena toda e a minha mãe pergunta-me como é que tu arranjaste as pastilhas. E eu disse o que é que tinha acontecido e ela fez uma coisa que acho que hoje em dia também já não se pode fazer, não é? Que é, puxou-se a mão atrás e... Saiu uma palmada. Exato, e meteu-me de castigo, ficou-me com as pastilhas, enfim, não correu bem, por um lado. Por outro lado, foi espetacular, porque foi a primeira vez que, de forma, eu diria até inconsciente, foi a primeira vez que eu defini um objetivo, defini uma estratégia, por estupidamente simples que ela fosse, não é? Ali não havia análise SWOT, KPIs, reuniões por Zoom, não havia nada disso, havia vontade. E foi a primeira vez que eu fiz acontecer. E eu adorei aquele sentimento, e acho que vais perceber este sentimento que é de eu consigo. Eu se meter alguma coisa na cabeça, eu não tenho que estar à espera de alguém, de outros, eu posso. E este é um sentimento muito forte. E tive a sorte de sentir isto ali com 6 anos. E a partir dali pensei, pá, não tenho que pedir mais nada aos meus pais. Se queria comprar uma PlayStation, uma bicicleta, aquelas coisas que os miúdos querem, tinha negócios de verão, coisas deste género, altamente informais, mas nunca mais pedi nada aos meus pais. Foi isso que, de alguma maneira, te levou depois, um bocadinho mais à frente, a pensar em estudar gestão? Sim, o meu pai era e é gestor, portanto, para mim era normal ouvir falar de números em casa. Isso aliado à minha vontade de fazer coisas, quando chegou o momento de decidir o curso, e até antes, ali no 10º ano, temos que escolher a área, não é? Que é um momento assim de aflição para muitos jovens. Para mim foi mais ou menos fácil, porque eu não sabia bem se era economia, se era gestão, se era contabilidade, se era marketing, mas era por ali. E depois na faculdade a gente há de ver. O que aconteceu na faculdade foi que depois encontrei um professor que me marcou muito, que foi o professor José Crespo Carvalho, que eu sei que até já esteve aqui contigo também, há uns episódios atrás. E lembro-me perfeitamente de, numa primeira aula, depois do professor falar um bocadinho, eu já não sei porque partilhei um bocadinho da minha história, e ele olhou para mim e disse-me assim, sabe o que é que você é? Eu fiquei assim a olhar para ele, e ele disse-me, você é empreendedor. E eu não fazia ideia do que é que ele estava a dizer, não se falava disto como hoje em dia. Pensei, eu, professor, mas eu estou aqui sossegado e não falei com ninguém, gente, porque é que me está a chamar isso? E depois ele explicou-me que empreendedor é alguém que, e ele usou esta expressão, é alguém que faz acontecer. Não é? Que cria negócios, que trabalha para outros e cria valor, não é? Que é o intraempreendedor, ou alguém que faz acontecer numa vertente social. É fazer acontecer, é uma atitude, é um estilo de vida. E eu até muitas vezes falo em fazer acontecer empreendedorismo e as pessoas acham que eu falo sobre criação de negócios e não é isso. Eu falo sobre atitude, sobre criação de valor. Criação de valor é essa que pode ser feita numa empresa que já existe. Quantos de nós não queremos pessoas que fazem acontecer nas nossas equipas? Acho que todos, não é? E por isso esse professor também teve uma componente muito forte na forma como eu depois desenvolvia e vi o que ainda não estava a ver, porque eu não sabia como é que isto se chamava. E este professor, sem saber, encaminhou-me para um caminho muito, muito giro. Foi fácil para ti essa vinda dos Açores para estudar em Lisboa? Sabe que acho que para qualquer açoriano que sai de casa, muitos de nós saímos de casa aos 18 anos, não é se queremos, tem que ser. E o meu pai dizia muitas vezes, o que tem de ser, e o que tem de ser tem muita força. E por isso, por muito que custe, tem de ser. E portanto, ali aos 18 anos, nós levamos com aquela transição do liceu para a faculdade, que já de si, ou mesmo alguém que é de Lisboa, é uma transição diferente, são professores diferentes, contextos diferentes, exigências às vezes até diferentes, e nós ainda levamos com mais uma que é, eu estou a 2 horas e tal de avião de casa, cheguei em setembro, só vou no Natal, não tenho os meus pais, tenho que fazer comida, tenho que lavar a roupa, e isso nos primeiros 6 meses, 1 ano, é super exigente. Por outro lado, dá-nos uma bagagem, uma força muito, muito fortes, uma capacidade de adaptação muito, muito fortes. Eu acho que acabamos por desenvolver os soft skills ali à força, não é? Porque tem que ser, não é uma questão, às vezes, quantas coisas na vida às vezes não são assim, que não interessa se gostas ou não gostas, a vida é assim. E, portanto, ou vens para trás, choras, desistes e ficas nos Açores, ou queres fazer isto, tens que te superar, tens que fazer acontecer.
Portanto, isto para qualquer açoriano é uma coisa normal, faz parte. Recordas-te no momento, em que fase da tua vida é que percebeste que querias ir explorar o mundo do empreendedorismo desta forma tão intensa? Porque o professor José Crespo Carvalho disse que tu eras um empreendedor e tu pensaste, o que será que me está a chamar, que mal fiz eu? E depois passaste daí, de facto, a querer de uma maneira muito, muito intensa e explorar as várias vertentes que o empreendedorismo tem. Recordas-te do momento em que isso começou a ser desenhado na tua cabeça? Perfeitamente, porque, quer dizer, não foi um momento, tipo uma luz que me apareceu às 10 da noite eu em casa, não foi assim, mas foi ali um conjunto de acontecimentos que me levaram aí, que foi, estávamos há 10 ou 12 anos atrás, ou 13, Troika, FMI, pessoas a serem despedidas, impostos a aumentar, uma depressão profunda, ligamos a televisão e não se fala de outra coisa, malta engravatada, em púlpitos, com linguagens mais paradas, tensas, difíceis até do comum, incluindo eu, não é? De entender, não é? Isto é muito bonito, mas vamos reverter a situação para que Portugal possa, nos próximos 3 a 4 anos, conseguir que, eventualmente, quiçá, o PIB vai... Epá, isto para um português comum, isto é chinês. Por outro lado, começava a aparecer um programa na televisão, que talvez te recordes, que era o Shark Tank. Muito prático. É a malta que levanta o rabo do sofá e está a fazer bolos de chocolate, já está a vender Y, precisa de um investimento para passar a Z. E eu estava em casa e pensava assim, e não faço aquele bolo de chocolate que está ali, mas a minha mãe nos Açores faz uma tarte de maçã espetacular. Será que eu também posso seguir aquele exemplo que está ali? Eu apercebi-me que o que inspira as pessoas são histórias reais, de gente que faz. Então, na altura, tive uma ideia. Portanto, foi esta questão do contexto económico, misturado com o professor Crespo Carvalho, que me estava a desafiar por ali. E eu pensei assim, e se... Eu acho que qualquer sonho, ideia, projeto começa de forma muito simples. Né? E se eu pegasse nas coisas que tenho, tentasse arranjar uns patrocínios, vendesse também o que tenho e fosse fazer uma viagem pelo mundo a entrevistar pessoas que fazem acontecer histórias reais. Desde Silicon Valley, a meca do empreendedorismo tecnológico, não é? Até bairros lata na Índia ou no Quénia, não interessa o contexto, interessa é que a pessoa tinha a vontade de fazer acontecer e fez. Isto é espetacular, pensei eu, porque no fim eu vou ter um monte de histórias altamente inspiradoras e a seguir, eu como também gosto de faculdade, gosto de estudar, gosto da academia, eu posso ver o que é que esta gente tem em comum. E se calhar há uma linha que separa os que fazem acontecer dos que não fazem acontecer e depois posso tentar traçá-la mais ou menos, né? Posso ver o que é que esta gente tem em comum. E foi assim que a coisa começou a ser montada. Depois daqui até conseguir fazer a viagem, foi um processo muito doloroso, porque é um miúdo dos Açores, que não conhece ninguém, para arranjar patrocínios foram quase 100 contactos com empresas, ligamos, atende alguém no geral, nós insistimos para falar com o diretor de marketing ou com... Pronto, diz, não lhe vou dar o telefone do diretor de marketing assim, mando lá um e-mail, então para qual? Diga lá, geral, o nome da empresa.pt ou .com, lá eu enviava. Às vezes só conseguir uma reunião eram 3, 4 semanas. Isto aconteceu, para ser exato, 97 vezes. Foram 97 contactos com empresas, tive 7 patrocinadores. O primeiro patrocinador foi o Grupo Naveiro. O primeiro sim que eu tive foi ao contacto número 53. Por isso isto foram 52 nãos antes do primeiro sim, que foi ao contacto 53. Não é muito fácil levar com 52 nãos seguidos, né? Às tantas já não sabemos o que é que havemos de fazer, já lemos os livros de automotiva, de autoajuda todos, já não sabemos mais para onde é que vamos persistir, mas alguma coisa nos diz que é por ali, a gente vai, e vai caminhando, e vai batendo, e vai fazendo, e fez-se. E por isso, depois de 2 anos a angariar dinheiro por um lado e a conseguir construir a viagem, porque era um ano sozinho de mochila às costas com uma câmara de filmar, a entrevistar as pessoas que faziam acontecer. Isto é uma ideia espetacular em si, mas como é que se operacionaliza isso, não é? Quer dizer, em Inglaterra é mais ou menos fácil encontrar empreendedores, vamos à net e descobrimos, mas e na Palestina? E na Tanzânia? E no Quénia? Não é? E no Nepal? Como é que isto se faz? Então foram 2 anos a conseguir encontrar as pessoas que eu gostava de entrevistar, para quando eu lá chegasse, naqueles 10 dias que ia estar no país, ter uma bateria de entrevistas, e assim foi, e conseguiu-se. Receaste não conseguir fazer acontecer isso? Eu acho que não, porque na minha cabeça aquilo ou ia, aquilo ia, e por muito que me dissessem que não dá, isto é impossível, não se fez, ouvi isso quilos de vezes. Quem és tu?
Tu nunca fizeste uma entrevista na tua vida, vais fazer 4. Isto não é assim. Tu primeiro nem sequer escreves para o Jornal da Ilha, que é o Diário Insular, e estás-me a dizer que isso não existe, não é? E é no meio desta crise que te vão arranjar dinheiro, vais arranjar dinheiro. Isto, a malta está a tentar é não despedir pessoas, não é? Patrocinar viagens, isto não... E tu, que és um super viajante, não é? Já viajaste pelo mundo inteiro. O que é que já conheces, senhor viajante? Opá, aqui nos Açores já fui a várias ilhas, na altura tinha uma namorada no Porto, já tinha ido às queimas das fitas a Coimbra, onde se aprende bastante do mundo, não é? Mas opá, viajar isto, África, Índia, isto nunca tinha acontecido. Portanto, eles meus amigos, gozavam comigo. E não é... Atenção que nós muitas vezes estamos entusiasmados com projetos, com coisas que gostamos, que queremos fazer, e é normal partilhar com quem nos é próximo, com os amigos, com a família, com a namorada, com o namorado, o que for. E esse alguém, às vezes, por um sentimento até de proteção, em vez de nos empurrar para a frente e nos ajudar e de nos fazer pensar como é que, apesar de ser impossível e difícil, tu vais, puxa-nos para trás. Epá, não te metas nisso, tu vais-te chatear, vê lá, porque até podias era não sei o quê. E eu acho que muitos sonhos, projetos e também nas empresas morrem aqui, morrem na conversa, morrem antes de serem tentados. Eu não estava a tentar ainda dar a volta ao mundo, não é? Nesta fase inicial, eu estava só a contar que ia dar uma volta ao mundo. E as minhas pessoas que eu considero, que eu adoro, em vez de me empurrarem para a frente sem saber, puxaram-me muito para trás. E eu digo-te que eu quase que acreditei neles. Foi uma linha mesmo Era mais fácil muito acreditar fina. neles, não era? Era mais confortável seguir o caminho que já está trilhado, porque é muito difícil ir para um caminho que tu dizes assim, ok, eu não quero isto é o que a grande parte das pessoas faz, está tudo certo, se funciona para elas, boa, não é exatamente o que eu quero outra coisa. Ok, mas qual é? Eu quero aquele. Então, mas como é que vais fazer aquele? E a gente olha e não vê um caminho trilhado, não sabe, eu não sabia ninguém que já tivesse feito aquilo que eu queria fazer, por isso eu não tinha uma referência. E isso é difícil porque a gente tem que descobrir o caminho, e isso é... Lidar com esta incerteza não é, diria, fácil, mas é possível. É possível. Eu vou reforçar uma coisa que tu disseste lá atrás, porque me ficou marcado. Tu dizias que para conseguir o meu primeiro patrocínio eu tive que fazer 53 contactos. Ouvi 52 vezes que não. E muitas das vezes, sobretudo hoje que se vive um bocadinho mais depressa, achamos que, ou queremos muito que seja mais imediato e que se não acontece logo, então se calhar não é por aqui e, portanto, isto não vale muito a pena. E tu brincavas a dizer não há mais livros de autoajuda possíveis para ler, naturalmente. Então, de brincadeira, a minha pergunta é, como é que tu hoje, quando olhas lá para trás, porque isso foi, sem dúvida nenhuma, o trigger para acontecer ou não acontecer, porque tu podias ter, uma vez mais, desistido logo ali, passado meia dúzia de contactos e de respostas negativas. Se nos pudesses deixar isto, agarrei-me aqui, porque 52 vezes ouvir não, que 95% das pessoas teria deixado de cair? Eu não sei, eu no meu... Ok, então tentando... O meu avô, que eu adorava, o meu avô Manuel, ele, quando eu era pequenino e tal, o meu pai tinha aquele registro que eu te contei, não é? O meu avô tinha um registro diferente, que era, o meu avô era o meu amigo, era o que acolhia, era o que... E o meu avô dizia-me uma frase, às vezes quando eu estava assim com alguma questão, ele dizia-me assim, André, não há noite que depois não encontre o dia. Não há noite que depois não encontre o dia. E eu... nestes momentos, ao 40, ou não, número 47, aquilo não estava a correr bem, e eu pensava, lembrava-me do meu avô, pá, não há noite que depois não encontro o dia, eu interpretava isto como amanhã a gente vai tentar outra vez, porque amanhã o sol vai nascer outra vez e é mais uma oportunidade, pá, e isto é que eu vou bater com a cabeça, mas isto vai dar. Isso ajudava muito. A segunda coisa que me ajudava muito, e que ainda hoje me ajuda muito, é que eu sempre tive uma característica, não sei porque é que a desenvolvi, mas é quando me dizem que não dá, tu não és capaz, eu penso, não, tu vais ver se não. Em vez de me deixar ir para baixo, aquilo até me dá força, aquilo até me dá energia. E isso foi porque se a gente pensava, isso é um alimento muito forte para a alma, se a gente canalizar isso para o lado certo, é um combustível muito grande. E eu não sei bem porquê, mas desde pequenino que me dizem, isso não dá, está bem, a gente depois conversa. E isso dá teimosia boa, não é? É uma teimosia boa. Se a minha esposa tiver a ouvir isto, ela vai dizer que não é bem assim, uma teimosia boa. Mas vamos ficar aqui neste contexto que é uma teimosia boa.
Que grandes aprendizagens retiraste dessa tua viagem? Imagina estares um ano sozinho no mundo, de mochila às costas, a falar com gente que não desiste. Que não desiste, não há impossíveis, não há o voltar para trás, há só o adaptar e o andar para a frente. Essa se calhar até foi uma das primeiras aprendizagens, é que isto não se trata de desistir, de errar, de eu sou falhado, trata-se de adaptar e andar para a frente. Acho que aprendi coisas muito simples, mas muito fortes ao mesmo tempo. Há uma frase que eu digo muitas vezes, porque me ficou mesmo, que é: o difícil é diferente de impossível. O difícil é diferente de impossível, não é? E a gente tantas vezes, às vezes está a julgar e diz: isso é impossível, isso nunca se fez. Não é bem assim, é só muitíssimo difícil, não é impossível. Vi casos impossíveis, que afinal eram só muito difíceis de acontecer. Vi uma frase, um grafite de uma frase em Delhi, que eu uso também muitas vezes, tornou-se um lema de vida para mim. E é, se calhar, se eu tivesse que dizer uma característica que distingue as pessoas que fazem acontecer das que não fazem, eu gosto de sintetizar nesta frase, que é: qualquer que seja o problema, faz parte da solução. Qualquer que seja o problema, faz parte da solução. Qualquer pessoa que faz acontecer tem exatamente os mesmos problemas de quem não faz acontecer, mas quem faz acontecer bate nesse mesmo problema, puxa a responsabilidade para si e pensa: ok, como é que apesar disto estar aqui, nós vamos continuar a caminhar, vamos continuar a fazer. E quando eu puxo a responsabilidade para mim, estou em poder de alterar as coisas, de alguma forma. Se eu deixo isto ficar nos outros, de repente espero uma vida inteira até que os outros, que é aquela entidade cinzenta que às vezes ninguém sabe bem quem é, os outros, é aquele alguém, resolva. E acho que no mundo das empresas, quantas e quantas vezes não vemos pessoas que deixam nos outros, não é? Que é: não, eu já avisei, eu estou cá há 10 anos. Outro dia numa empresa aconteceu isso. Não, eu estou cá, eu sempre disse, só que ninguém me ouve. Ninguém me ouve, eu sempre disse, já estou farto de dizer, pronto, olha, agora é como eles quiserem, E isto é o deixar andar, é o deixar nos outros. O problema está ali, enquanto isto não se resolver, não se faz. Também não sou eu que vou resolver, porque eu até já, há 10 anos, num coffee break, até já falei nisso, e agora deixa andar. Quem faz acontecer não deixa as coisas assim, não é? Puxa a responsabilidade para si e anda para a frente. Pronto, acho que ficou... Esse foi talvez um dos ensinamentos mais fortes que eu uso muitas vezes. Assim, no meu escritório tem esta frase assim em grande, que é muito útil, porque problemas e desafios são coisas que não faltam, não é? Tu depois escreveste um livro, Faz Acontecer, foi assim dos primeiros marcos públicos. Recordas-te de um feedback, de um retorno, de alguma coisa que tenha francamente tocado após esse teu marco público, esse primeiro? Sim, porque até o que aconteceu, eu não vou partilhar exatamente qual foi, porque também foi uma história muito pessoal da pessoa, mas o que é que me levou até lá, que foi, eu quando estava a fazer a viagem recebi um e-mail do Francisco Camacho, que ainda hoje é o meu editor: pá, estás a fazer isto, gostava quando voltasses a gente pensar aí num livro. E eu, pá, ok, eu nunca escrevi um livro, eu nem era grande aluno a português. Portanto, quando cheguei a Portugal, reuni com o Francisco, ele explicou mais ou menos o que é que eu deveria fazer, e eu pensei: ok, vou-me fechar em casa aqui uns meses e vou fazer isto, se é para fazer, é para fazer, e vou fazer isto bem feito. E pronto, lancei o livro, está cá fora, ok. E depois o livro começou a sair, e eu sou uma pessoa, Silvia, super otimista, preparo-me para o pior, mas acho sempre que vai ser rosas. E o resultado foi acima do que eu sequer tinha perspectivado. Fui aos meios de comunicação todos e mais alguns. O livro, felizmente, estava a sair muito bem, e até que houve um dia que eu comecei por receber feedbacks muito bons, e houve um dia que recebi um e-mail do Francisco a dizer: André, olha, estamos mesmo a bater no best-seller desta determinada área, que é do empreendedorismo, da motivação. E a mim, eu lembro-me perfeitamente de estar em casa, de ler o e-mail e de pensar assim: eu tinha uma professora de português que eu era mau aluno, como disse, e lembro-me de falar com ela e dizer: professora, tenho alguma dificuldade, o que é que eu posso fazer? E a professora disse-me: olha, tu podes estudar isto ou aquilo, podes estudar esta parte da gramática, mas na composição, o texto português tem sempre uma parte de composição, simplesmente, e isto passo a citar, tu nunca vais escrever nada de significativo na vida. E nesse momento, quando li o mail do Francisco, fui ao meu armário, que tem sempre lá uns livrinhos, e mandei um livro assinado para a minha professora de português do secundário, com uma palavra que foi obrigado. Porque, sinceramente, eu acho que se não tenho tido isto cá atrás, desta vozinha que nunca vais, lá está, eu nunca tinha transformado isto em não, tu vais ver se não,
e não tinha se calhar dedicado tanto tempo ao livro, a fazer com que aquilo fosse o melhor que eu conseguia. E por isso, na verdade, acho que estas pessoas que às vezes nos deitam para baixo, sem a gente até perceber bem porquê, sem elas às vezes até fazerem por mal, se a gente pegar nisto e transformar em combustível, acho que é sempre super útil. Por isso eu não te respondi concretamente à pergunta, mas expliquei-te que foi uma coisa que me marcou muito e onde eu vi que tinha de facto tido algum impacto. Que depois também te leva ao projeto Fazer Acontecer Portugal, que te fez também, uma vez mais, andar a viajar, a conhecer histórias dentro de Portugal. Até te posso explicar isto, porque eu passo um ano no mundo, não é? Chego a Portugal, começaram-me a convidar para fazer palestras um bocadinho por todo o país, seja em empresas ou em escolas, palestras de formação. E eu, às vezes, eu lembro-me de estar em Viseu, numa conferência, e eu ia fechar o evento, antes de mim fala um rapaz, que era o Pedro Dias, tem uma empresa que se chama Piranha, que faz tatuagens e vende material para estúdios de tatuagem, e ele conta que fatura alguns milhões de euros, está em Viseu, é um dos maiores estúdios de tatuagem do mundo, que há dias atrás um sheik da Arábia tinha parado no aeródromo de Viseu, foi lá fazer uma tatuagem de 5 ou 10 centímetros e foi-se embora. E eu, espera aí, mas como assim? Eu nunca ouvi falar nisto. E Pedro Dias, o Pedro depois até se tornou meu amigo, é um caso espetacular, eu comecei a ver por todo o país. E eu pensei, como é que... Eu nunca ouvi falar nisto. Eu até sou uma pessoa da área, eu presto atenção. Então, na altura, pensei, isto para inspirar ainda mais pessoas, mas agora com gente nossa, vou fazer um programa de televisão. Então foi bater à porta, muitos nãos, até que o Canal Q abriu a porta e arranjámos uma equipa de gravação, arranjámos um financiamento e fomos pelo país, entre vilas e aldeias, em lugares que não só Lisboa e Porto, a entrevistar gente que não desiste, que faz acontecer, como o Pedro e outros tantos. Isso deu depois a origem a um livro, que é o Faz Acontecer Portugal, que tem as histórias de algumas das pessoas mais inspiradoras que eu encontrei pelo país, juntamente com alguns lemas que eles se agarram nos momentos mais difíceis, que eu acho que é sempre muito, muito importante passar, porque muitas vezes o que eu acho, e de certeza que também te acontece a ti, as pessoas virem ter contigo, então, mas como é que fazes o podcast? Como é que foi? Que eu também gostava na minha área. As pessoas agarram-se a pessoas que fazem, mas depois não sabem o como. Então achei que materializam, não é? É isso. Mas elas precisam de uma informação step by step, não uma informação teórica que sai de um doutoramento. Elas precisam de faz isto, depois faz isto. E o livro tem a inspiração, mas já tem um como. Quando alguém quer fazer acontecer um projeto, já tem lá uma forma de conseguirem definir objetivos pessoais e profissionais e depois de irem atrás desses mesmos objetivos. O que é curioso é que, se calhar, uma pessoa que não conheça o teu caminho, a tua história, pensa, o André fez a viagem e depois teve imensos canais de televisão a bater-lhe à porta, a dizer para materializar, porque isto gera... voltamos a... Tu, de alguma maneira, corres atrás de criar as tuas próprias oportunidades. Tudo. De alguma maneira, não. Eu tive muitos canais que me disseram que não. Muitos canais que me disseram que não. Tive um projeto de televisão que é recriar o que eu fiz pelo mundo, que todos os canais me disseram que não. Eu ainda tenho este projeto já com o piloto gravado na gaveta, ainda não consegui fazê-lo. Mas isto vai chegar à sua hora, vai acontecer. Não, nada dos projetos que eu tenho, dos Ossos das Cabridas, nada foi fácil, nada bateu no colo. E acho que qualquer pessoa que esteja a ouvir isto e que está habituada a desbravar caminho sabe que isto só é giro e fácil e cool. Quem nunca tentou, quem está no Facebook sentado no sofá e vê de fora, é giro. Quem passa pelos processos de fazer acontecer sabe que isto são muitas noites sem dormir, são processos muitas vezes com muita solidão, não é? São processos com muita mágoa, com muita dor, com muita dúvida, com muita alegria também. Mas que isto não é tcharam, nada. A gente às vezes lança um projeto, as pessoas veem os posts no Facebook em que o projeto está a acontecer, e isto começou 2 anos antes, a partir pedra, com muitas reuniões, com muitas horas fora do dia-a-dia, porque o dia-a-dia já é tratado de outras coisas quaisquer. As pessoas veem há uma imagem, não é, de um bloco de gelo, não é? As pessoas só veem o que está em cima e o que está em baixo não sei. Pronto, é um bocadinho isso. Há pouco dizias também que, se é para fazer, vamos fazer, mas vamos lá fazer isto bem feito. Sim. Passas a ter um programa de televisão, estás com as câmaras todas apontadas a ti. Como é que é essa preparação? Ou seja, como é que tu pensas, agora tenho um canal de televisão e agora como é que eu vou fazer isto? Sim, é simples. Vamos ao Google, como apresentar um programa de televisão, encontramos 2 ou 3 pessoas
que se calhar são jornalistas. No meu caso, lembro-me de falar com uma pessoa da RTP Açores. Olha, posso tomar um café consigo, como é que é? No fundo, estou à procura de pessoas que já estão a fazer o que eu quero fazer ou que fazem uma parte daquilo que eu quero fazer para perceber como é, o que é que vai acontecer, como é que eu me devo preparar. As pessoas são muito mais bondosas do que aquilo que a gente possa pensar à partida, são muito mais abertas do que se possa pensar. Pelo menos eu tenho tido essa sorte. E no fundo é recolher ali alguma informação, é preparar-me o melhor que posso. E depois é ir. E muitas vezes as pessoas dizem, mas não tens medo, isso correr mal. Está bem, mas isso correr bem. E mesmo que corra mal, e depois? Está tudo bem, eu estou cá há 80 anos, mais coisa, menos coisa, não é? Eu não vou ficar à espera de ter uma coisa perfeita, eu vou fazer o meu melhor. Quando deitar na almofada eu tenho que estar tranquilo que dei verdadeiramente o meu melhor. Não é o melhor do mundo, é o meu melhor. Que não, raramente é o melhor literalmente do mundo, é o meu melhor do meu mundo. E a partir daí está tudo bem. Quem quiser criticar, critique, está no seu direito, eu dei o meu melhor, estou tranquilo, estou a fazer coisas que me deixam bem, feliz, e o resto é o resto. Continuamos a ter dificuldade a lidar com a potencial falha, não é, André? Pois, mas eu acho que não se consegue fazer acontecer se a gente não aceitar que falhar faz parte do processo. E é de facto uma possibilidade. Pode falhar. Mas o que eu digo é, então, e qual é o mal? Até usando a minha viagem, que é um bocadinho mais fácil, às vezes dizem-me assim, mas tu não tinhas medo de ser assaltado? Eu até fui assaltado. Não tinhas medo de acontecer isto e aquilo? Tinha, mas e se eu chego lá e até dá asneira? É comprar um bilhete para trás e vem para casa. Está tudo bem. Está tudo ok. Não, faz parte só. Está tudo bem. A gente tem que aceitar. Eu acho que essa é uma questão de aceitação, que não é... É impossível, em qualquer projeto, numa volta ao mundo, numa empresa, é impossível eliminar o risco, eliminar o erro. Isso não existe. Existe gerir, diminuir, mas ele está lá. E a gente não pode... É impossível começar qualquer coisa sem risco. Isso não existe. Isso não existe. Mesmo aquelas coisas que a gente acha que são 100% seguras, podem ser no nosso coração, podem sentirmos, mas elas não são 100% seguras. Há sempre ali um 0,001. Portanto, é saber gerir isso. Acho eu. És atualmente também um dos palestrantes mais requisitados em Portugal, como estavas a comentar, que andas constantemente a viajar em vários palcos. Como é que tu enfrentas públicos completamente distintos, grupos de estudantes, grandes empresários, líderes de grandes empresas? Como é que tu fazes como é que tu preparas isto? Como é que tu te preparas face provavelmente também ao público com quem vais estar? Como é que tu geres tudo isto? Com risco, seguramente. Claro, sabendo que faz parte e tanto preparado para melhorar sempre que for o caso, não é? Eu estavas agora a fazer a pergunta e estava-me a lembrar que há 2 anos atrás houve uma situação muito engraçada, que foi numa semana eu dei uma palestra numa escola, num congresso médico, isto em Portugal, depois a seguir fui para a Suécia para um congresso de empresas, de recursos humanos, vim para Portugal e no dia a seguir fui para Moçambique. E então, em sensivelmente uma semana, tive públicos absolutamente diferentes, onde em todos o objetivo era a mesma coisa, era passar o fazer acontecer, a atitude, perante uma solução, perante um problema arranjar uma solução. Era sempre isto, mas com públicos completamente diferentes. E como é que a gente se adapta a isso? Eu acho que é muito tendo empatia, colocando-me no lugar deles e tendo a sensação e a certeza de que isto não é sobre mim, isto não é sobre a mensagem, isto é sobre o que eles entendem da mensagem que eu vou passar. E por isso eu tenho que me colocar no lugar deles e adaptar o discurso, porque passar uma mensagem a um médico é muito diferente de passar a um miúdo que está no 12º ano, que é muito diferente de passar na Suécia, que tem uma cultura completamente diferente, ou em Moçambique, que é ainda mais diferente. Por isso tenho que me colocar sempre no lugar de quem lá está, lembrando-me que a mensagem está lá para servir, isto não é sobre mim, é sobre quem lá está. Pois vamos ter, seguramente, há muitos jovens que acompanham o Profiler, muitos estudantes também, e hoje há muito mais a vontade de quando eu terminei de estudar, o normal era tentar entrar numa destas 20 empresas e fazer a sua carreira. Hoje há muito mais motivação para criar o seu próprio negócio, para tentar o seu próprio projeto. O que é que dirias assim de se fechar os olhos e abrires e vem uma destas pessoas com um sonho? O que é que dizemos a essa pessoa? Eu digo sempre que estuda muito, lê muito, prepara-te muito,
ouve toda a gente, mas no fim decide tu. No fim decides tu, se é para avançar, se não é para avançar. E, de alguma maneira, isto pode ser um bocado clichê, mas toma as grandes decisões com o coração e as pequenas com a cabeça. E isso eu acho que resolve grande parte dos caminhos que a gente possa tomar. E dizes-me assim, ok, isso correu mal, e eu vou-te a repetir, isso correu bem. Porque eu hoje olho para trás, e ainda há pouco te dizia que quase que acreditei nos familiares e nos amigos, e eu não sei bem como é que teria sido a minha vida se eu tivesse seguido o caminho que eles me estavam a querer fazer seguir, mas eu sei que estou super contente com a forma como as coisas correram, bati muito com a cabeça e errei muitas vezes, mas está tudo bem, está mesmo, sinto-me vivo, não é? Sinto-me a aproveitar, e isto é, acho que é o melhor que qualquer pessoa pode ter, não é o estar à espera dos 22 dias de férias que vão salvar o ano, não é? Que nem são bem 22, porque ali ao fim dos 18 a gente já está, e pá, já estou quase a voltar, e a vida não tem que ser só uma chatice, a vida não é só uma chatice. Há formas da gente conseguir estar bem dispostos, entusiasmados com o nosso dia-a-dia, estarmos bem em casa, há formas de o fazer, e isso também parte muito de seguir a intuição, de seguir o coração. Gerindo o risco, claro que sim, mas não deixando de o fazer. És um defensor da emoção na tomada de decisão, tu toma as Sim. grandes com o coração Sim, e as pequenas com a cabeça. Assino por baixo. Mais recentemente saiu também o teu novo livro, Orador de Elite, este que eu tenho aqui já assinado. Ajudas, eu confesso que ainda não li e, portanto, estou a ler que ajudas o leitor a melhorar as suas habilidades de comunicação. A minha pergunta é, damos muitas vezes o nome de erros de gestão dentro das organizações que, na verdade, muitas vezes são erros de comunicação? Às vezes não é o conteúdo, é a forma. E isso gera muitas... Pessoas são pessoas. Pessoas são pessoas. E a forma interessa muito. Às vezes mais do que o conteúdo, não é? Mais do que a própria ideia, é a maneira como a gente a comunica, como a gente a expressa. Aqui no livro Orador de Elite, ele acontece, não porque eu tenha tirado um doutoramento em comunicação, numa faculdade, tirei um doutoramento em comunicação de outra forma, que foram 10 anos a falar para 100 e tal mil pessoas, não sei quantos países, e isso bati muito com a cabeça e aprendi muito no terreno, não é? E, portanto, o livro tem 3 grandes partes. Uma primeira parte que é o nervosismo, a ansiedade, como é que se lida com isso. Mais de 70% das pessoas têm medo de falar em público, então esta primeira parte é sobre isso, mas com dicas muito práticas, com formas de pensar e de estar. A segunda parte é mais sobre como é que se constrói uma mensagem adequada a quem quer falar em público, e muito do que eu vejo, eu ando por muitos palcos por este país, vejo um déficit de construção de mensagem enorme, há palestras que eu às vezes vejo, que todos nós já tivemos num auditório, a pessoa está a falar há 20 minutos e parece que está a falar há 3 horas, e a gente está a olhar para o relógio e depois já olha para o telemóvel e já nem quer saber. E o conteúdo até é interessante, mas a forma como ele organizou, a maneira como abordou, não é a mais interessante. Portanto, há algumas afinações que se fazem, que os oradores profissionais utilizam, que são coisas muitíssimo simples e que qualquer pessoa consegue fazer. E a última parte do livro, isto porque eu vejo muita gente com conteúdos técnicos ou mais informais absolutamente espetaculares, com capacidade de impactar audiências, que queriam depois saber como é que podem monetizar. Mas eu quero dar uma formação, mas quanto é que eu cobro? Como é que eu faço? E como é que isto tudo... eu tenho que ter um site? Como é que é a fatura? Então esta última parte é mais sobre, se te fizer sentido monetizares um bocadinho a tua mensagem, tens ali um guia para qualquer pessoa que também queira tornar-se formador ou palestrante. Tens estado também com este livro já a percorrer várias localidades, sendo que a primeira foi de facto lançada no teu lugar de coração. O que é que tens sentido? Que primeiro feedback é que tens recebido? Porque isso que estavas a dizer, do medo de falar em público, da exposição, é de facto uma coisa que assola a grande maioria das pessoas que nós vemos em grandes palcos. E é super interessante porque mais de 70% das pessoas têm medo de falar em público, e há um estudo que eu cito que 72% dos CEOs dizem que saber falar em público é uma característica essencial. E, portanto, vejam o contraste, que é uma coisa que é tão importante, é algo que as pessoas fogem a 7 pés. Feedbacks, olha, tive 3 que me marcaram. Um foi mais, já estava à espera, que era alguém que no mundo corporativo leu o livro e sentiu que a sua forma de comunicar para as equipas tinha melhorado. Ok. 2 que me marcaram muito foram um bocadinho mais pessoais. Um deles,
era um pai que queria falar no casamento da filha, mas que não estava... E que disse-me ele que no livro encontrou, que conseguiu vencer o nervosismo e conseguiu construir uma mensagem para o casamento da filha, e só isso já fez o livro valer a pena às horas todas. Não temos que fazer sempre acontecerem coisas astronómicas, não é? Estas coisas pequenas são preciosas. Falar em público pode ser falar na reunião de pais do colégio, onde estão mais 40 ou 60 pais à volta, isso é falar em público. Falar em público é falar no casamento da filha, falar em público é falar numa palestra, é falar numa reunião de equipa. Tudo isto é falar em público, não é? Não estou aqui, este livro não é só sobre como é que vais dar uma palestra e ser um palestrante profissional, não é. Tens uma mensagem que queres passar, tens 20 pessoas a olhar para ti, isto é falar em público, não é? E por isso estes feedbacks que vêm mais pessoais marcaram-me muito, porque realmente isto acaba por ter um impacto muito grande na vida das pessoas. Eu não imagino, tenho uma filha que nasceu há 4 meses atrás e claro que no casamento dela e também vou querer dar-lhe umas palavras e não poder fazer, já viu a limitação que é? Eu quero fazer uma coisa e não posso porque tenho medo de falar em público. Isto não pode ser, não tem que ser. Isto não é uma coisa que alguns receberam à nascença e outros não. Eu próprio quando estava no liceu, tinha muitas dificuldades em falar em público, muitas. Mas a vida levou-me para aqui. É de facto uma das características que podemos trabalhar. Mas aqui não tenho dúvidas. É só se a pessoa não quiser. Isso aí é outra coisa. Mas se quiser, há formas de o fazer. André, consegues olhar para todo o caminho que tu já percorreste e identificar talvez aquele momento que tenhas sentido que foi o mais desafiador de todos até agora? 2. Foi aquele que partilhei há pouco, que era eu queria fazer a volta ao mundo e os meus amigos e as famílias achavam que não era isso e, como eu disse, quase que acreditei neles e sinto que esse foi um momento chave. Porque se eu tenho acreditado neles, o caminho todo tinha sido outra coisa. Não era só aquela viagem que tinha sido outra coisa. Tudo o que vinha a seguir tinha sido outra coisa. Porque significava que eu me tinha subjugado a outras vontades que não a minha. E não faz sentido para mim viver a vida minha pelos olhos dos outros, não é? Portanto, esse tinha sido logo um primeiro impacto. Desculpa interromper-te, e aí ir pelo aquilo que nós acreditamos quando tudo à volta nos diz que não é por aí é um desafio tremendo. Tomar essa decisão tão solitária. Sobretudo porque no meu caso não estava aí contra uma pessoa que eu nunca vi, que eu não conheci, que vive... Eu estava aí contra a opinião do meu pai, que eu adoro, que é um dos meus mentores, não é? E isso é muito difícil. É muito difícil dizer, ok, eu compreendo, é a tua visão, eu percebo, mas isto é muito difícil. E outro momento, se calhar, assim, mais marcante no caminho é ver os auditórios, ver o brilho nos olhos, às vezes quando falo nas empresas isso acontece, mas agora referindo-me assim a alunos do secundário, fazer uma palestra, expor estas histórias que eu trouxe pelo mundo e ver que as coisas resultam, não é? Ver que o que eu pensei lá atrás está a causar o impacto que eu tinha imaginado é marcante e faz querer continuar, porque, por exemplo, eu vivo nos Açores, eu para fazer uma palestra de 1 hora no Fundão, que foi o que aconteceu a semana passada, são 3 dias. Eu tenho que viajar até cá, tenho que ir de carro até lá, tenho que falar 1 hora e tenho que voltar. Isto é muito tempo fora de casa, se não fosse a minha esposa isto era absolutamente impossível. Os meus 2 filhos sentem a minha falta e eu sinto muita falta deles, mas este feedback que vai chegando vai fazendo valer a pena e querer continuar e tenho a certeza que os meus filhos depois hão de entender isto e hão de perceber que isto, o pai é o melhor que pode ser, não é? E quer ser o melhor, mas o pai também é uma pessoa que tem objetivos, que tem projetos e isso também é importante que eles vejam, porque eles também depois hão de ir atrás das suas coisas. Só espero que o meu filho, se um dia decidir dar a volta ao mundo, me diga que é para eu poder ir com ele também. André, quero agradecer-te uma vez mais a generosidade da tua vinda, a tua partida e sobretudo por continuares a tentar, porque eu acho que deixas aqui nesta nossa conversa um conjunto de insights importantíssimos para tantas pessoas que têm imensa vontade e muito valor para fazer acontecer e às vezes retraem-se por uma série de medos que não devem ter. É para a frente, para a frente. Obrigada, André. Obrigado eu pelo convite. Quanto a nós, muito obrigada também. Voltamos a ver-nos no próximo Profiler.